Estou agora com Rejane Pena, que é uma das organizadoras dessa bela exposição. Boa noite, Rejane, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Quais foram os principais esforços reunidos para a organização dessa exposição? Bom, essa exposição, ela veio de uma ideia desenvolvida quando eu, do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, e a Leonor Schwartzman, do Memorial do Rio Grande do Sul, começamos a elaborar um guia de pesquisas para a história da saúde. E à medida que nós íamos olhando a documentação para fazer esse guia, nós percebemos que essa documentação era muito interessante e muito rica. Então aí surgiu a ideia de expor esses documentos ao público e começamos a organizar, nós duas inicialmente sozinhas. Depois começamos a ser ajudadas pelos estagiários, mas o nosso foco nessa exposição foi privilegiar todos os aspectos relativos à história da saúde, não apenas a história de médicos ou de enfermeiros ou de instituições, mas como é que ao longo do tempo, a partir da documentação que nós tínhamos, principalmente no arquivo histórico, como é que os médicos, as pessoas, a sociedade dialogou com os problemas que surgiram, como epidemias, doenças, carência de recursos. Então, esse diálogo que não paralisou, mas trouxe novas perspectivas, é isso que a gente tenta mostrar. Então, de uma forma dinâmica, como foram avançando os tratamentos, como os cuidados de si foram desenvolvidos, como os médicos foram lidando com a questão do ensino, se institucionalizando, a criação de instituições como o pronto-socorro, a faculdade de medicina. E para isso, nós resolvemos contar essa história da saúde em blocos. Nós fizemos primeiro uma parte, como é que os viajantes viam as questões das doenças, dos remédios, da alimentação no Brasil. O outro bloco é a formação e ensino dos médicos, desde a criação da Faculdade de Medicina. Depois nós temos um outro tema que são as guerras. Então nós pegamos os principais conflitos que foram a Revolução Farroupilha, a Revolução Federalista, a Revolução de 1923, a Guerra do Paraguai e a Revolução de 30. Como é que aconteceu os combates, os relatórios, os mortos, os feridos, fotografias, hospitais. Isso tudo na primeira sala. Na segunda sala, nós trabalhamos a questão do combate às epidemias. Então, varíola, catapora, a gripe espanhola, em geral, e a institucionalização do combate a essas epidemias, que passa a ser feita pelas instituições de saúde. E não apenas por curandeiros ou, vamos dizer assim, pessoas que resolvem ajudar, mas as instituições de saúde. E mostra também os conflitos que houve entre o Estado e os médicos no combate a essas doenças. Por exemplo, nós temos as cartas do arquivo do Júlio de Castilhos, onde os positivistas eram contra a exclusividade do saber médico para combater as epidemias. Então, nós selecionamos algumas cartas que mostram esse combate. E na terceira e última sala é uma sala dedicada à Brigada Militar. A construção do novo hospital, a enfermaria, necrotério, os boletins da Brigada Militar, onde aparecem questões de saúde. Enfim, a gente não pretende esgotar esse tema, mas iniciar esse diálogo entre historiadores e médicos para mostrar a história da saúde no Rio Grande do Sul. Obrigada, Rejane. Eu agradeço a todos e convido ao público, é gratuito, que venha aqui no Memorial do Rio Grande do Sul visitar a exposição. Ao meu lado está Carlos Antônio Gottschall, que é presidente da Associação de História da Medicina. Boa noite, tudo bem? O que achou da documentação que está exposta aqui na exposição? A documentação exposta aqui é uma documentação extremamente rica, porque ela se refere a praticamente todas as fases da medicina do Rio Grande do Sul, que já desde a colonização deste estado surgiram os primeiros médicos, que na época eram muito raros, predominava mais o curandeirismo, uma medicina indígena, uma medicina assim muito primitiva, mas de qualquer maneira prestava assistência às populações e resolvia algumas situações importantes. Depois houve o desenvolvimento mais, vamos dizer assim, um desenvolvimento mais
não só espontâneo, como também científico da medicina no século XIX, quando começaram a surgir as primeiras faculdades de medicina. E é de ressaltar que a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, fundada em 1898, é a terceira faculdade de medicina no Brasil. As duas primeiras foram a Faculdade do Rio de Janeiro e da Bahia. E quando começou a ser documentada a existência das faculdades, associações? Bem, a Associação Gaúcha de História da Medicina, na verdade, congregou um grupo de médicos já há muito tempo interessados em História da Medicina e reunidos principalmente na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Porque nós devemos lembrar que a história, ela está inserida em todas as especialidades. Todas as especialidades médicas têm a sua história. E a medicina como um todo sempre esteve inserida na história da cultura dominante. A medicina passou por fases assim, desde a pré-história, a medicina passou por fase mágica, fase teística, fase absolutista, fase iluminista e fase científica atual. Então a medicina sempre esteve inserida na história. A história a acompanha, nós precisamos conhecê-la.